Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Então tá bom, você está na websérie Quantas Autoras Negras você já leu? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, compartilhe com a gente as suas leituras afrocentradas e vamos espalhar essas referências por aí. Essa é uma iniciativa do Sesc Ipiranga em parceria com o projeto Mulheres Negras na Biblioteca, justamente para te ajudar nessas novas descobertas literárias. No episódio de hoje, nós convidamos a historiadora e pesquisadora Raquel Barreto, que vai falar um pouco sobre a produção de intelectuais negras. Então, ela vai trazer algumas características dessas obras, o que elas tratam, qual o conteúdo dessas obras e também, gente, por que é importante termos acesso ao pensamento dessas mulheres. Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel Barreto, sou historiadora e pesquisadora. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a produção intelectual de mulheres negras. Em primeiro lugar, é importante afirmar: mulheres negras são produtoras de conhecimento, detentoras de um saber, elaboram linguagens próprias de enunciação e poéticas. Observando o conjunto da produção intelectual de mulheres negras no Brasil, há duas características muito marcantes que podem ajudar a gente a dividir essas obras. De um lado, nós temos uma produção autoral que se propõe a fazer um exercício de análise de si, de reflexão íntima, como parte de um esforço de humanização num contexto de extrema desumanização. E um segundo conjunto de obras que se propõe a fazer uma análise política e cultural do Brasil. Nós sabemos que, apesar da importância e da relevância dessa produção de mulheres negras, há uma circulação muito restrita desses textos. As razões por que isso ocorre estão ligadas à nossa formação estrutural. Há no Brasil uma divisão sexual e racial do trabalho, que reserva aos homens brancos o lugar de produtor de conhecimento e exclui mulheres negras e mulheres indígenas de ocupar essa mesma posição. A produção intelectual de mulheres negras é fundamental para compreender a formação social e cultural do Brasil. Nesse sentido, nós temos duas autoras que são leituras obrigatórias se a gente quiser compreender o Brasil em sua profundidade. A primeira autora se chama Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento foi uma historiadora negra que na década de 70 faz um trabalho inaugural sobre os quilombos. Na concepção de Beatriz, os quilombos eram sociedades alternativas organizadas por homens e mulheres negras. O que a Beatriz mostra nos estudos dela é que os quilombos foram esforços de liberdade e esforços de humanização. O trabalho da Beatriz é muito importante e relevante, mas pouco conhecido e pouco mencionado. Ela instaura uma perspectiva inaugural na história do Brasil de mostrar o protagonismo de homens e mulheres negras na história. Por outro lado, nós temos outra teórica fundamental, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é mais conhecida pela produção dela a respeito do feminismo negro, mas a Lélia também desenvolveu um pensamento sobre um estudo muito apurado e sofisticado sobre as relações raciais no Brasil e sobre a cultura. Hoje, como minha sugestão de leitura, eu deixo esses dois livros para vocês. O livro da Beatriz Nascimento, chamado Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, Possibilidade nos Dias de Destruição, e deixo para vocês a referência do livro de Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras. Essas são referências obrigatórias para quem pretende ampliar a sua reflexão sobre o Brasil. Diversifiquem e ampliem as referências teóricas de vocês e leiam pensadoras negras. Obrigada. Muito bem, esse livro aqui, muito obrigada, Raquel Barreto. Esse livro que ela citou, eu tenho aqui, eu só não tenho da Beatriz Nascimento. E esse livro, gente, ele foi organizado por um coletivo pan-africanistas, que reúne toda a produção intelectual da Lélia Gonzalez, então vale muito a pena ter e conhecer. Eu vou destacar aqui, do último capítulo, um trechinho para vocês perceberem que a questão racial no Brasil ela é discutida desde que existiu a escravidão, né, gente? Então, às vezes as pessoas acham que é uma coisa recente, não é. No capítulo Racismo no Brasil é profundamente disfarçado, Lélia, respondendo a uma entrevista, ela diz o seguinte: a pergunta é sobre a luta do negro, se ela era organizada ou não, ou é uma coisa folclórica. E a Lélia responde o seguinte: a luta do negro brasileiro vem desde que começou a escravidão, não é de agora. Há mais de 400 anos, quando se iniciava o processo de escravidão no Brasil, começava também a reação dos negros. Os quilombos dos Palmares, formados em 1595,
foram os maiores e os que mais tempo duraram, chegando a abrigar mais de 25 mil quilombolas, negros na sua maioria, mas também brancos e índios, que durante mais de 100 anos tiveram a luta permanente pela sua liberdade e pela libertação de todos os oprimidos. Então, leia Lélia Gonzalez. Vamos agora de poesia ao Sarau Poetas Pretas, diretamente de Recife, com a escritora e poeta Joy Tamires, com o poema E Por Acaso Eu Não Posso Falar de Amor. E por acaso eu não posso falar de amor, só de dor? Porque só minhas lágrimas te comovem? Porque só história de chibatadas tem no livro? E por acaso eu não posso falar de amor? Maria, em uma noite amarga, café sem estar doce, me deu açúcar. E por acaso eu não posso falar de amor? Dias de chuva, o esgoto enche, Josefa me avisa que tenho que voltar cedo para levantar minhas coisas. E por acaso eu não posso falar de amor? João quase perdeu tudo. Se não fosse os vizinhos se ajuntar, o bombeiro nem sequer chegou. E por acaso eu não posso falar de amor? Transformar o sorriso da mulher preta que anda com seu homem de mãos dadas em poesia? E por acaso eu não posso falar de amor? Afroxé, coco de roda, rap, samba, frevo, maracatu, pagode, funk. Vem do gueto, vem de preto, vem da favela. Ou você acha que veio da casa grande? E por acaso eu não posso falar de amor? Sou poetisa, artista e escritora. Isso é amor. Sou uma poesia de amor. Você consegue me ler? Incrível, né? E por acaso eu não posso falar de amor? Pode sim. Gente, a Joy, ela tem 26 anos, escritora, poeta, participa dos slams lá em Recife, autora do livro Fiz a Minha Senzala Poesia e também Terra Negra. Então, procure essa poeta aí pelas redes sociais e também a Raquel Barreto. Vamos prestigiar as nossas autoras negras que estão aí em plena produção. Acho que isso é muito importante para a gente ter uma outra perspectiva da nossa história, ouvir outras vozes, ampliar o nosso repertório. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar esta websérie, muito obrigada por acompanhar esse episódio até aqui. Beijinhos, tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Se não lemos todos os passos criativos de uma nação, estamos lendo uma nação em pedaços. Estamos lendo uma nação incompleta. Conceição Evaristo. Já parou para pensar sobre isso?